Gente, tanta coisa, mas tanta coisa, que cada vez que eu pesquiso eu fico mais encantada. Por isso que eu falo com paixão, eu fico mais apaixonada. Pode até cair, viu? Esses são os livros já que eu escrevi. Depois a gente vai falar mais deles, né? Mas já escrevi muitos. Mas o último que eu escrevi, que foi sobre Idade Média, eu não sei, às vezes parece que a gente tem um receio de falar, porque se os homens eram analfabetos e nem sabiam escrever, não sabiam latim, não, eles amavam, eles reconheciam Deus, não havia ateus. Idade Média é uma idade totalmente cristã. Deus é Deus e eles acreditam daquele jeito, mas eles não conhecem. A missa em latim, eles não entendem o latim. Então, eles veem as esculturas e eles veem as catedrais, as iluminuras, algumas cenas, mas eles não conhecem. E quando eu leio e vejo as mulheres sendo usadas por Deus, gente, eu fico assim, até meio chocada, porque aquilo que a Bíblia revelou, o Novo Testamento revelou, que se você crê, você vai fazer obras maiores do que Cristo fez. Crês tu nisso? Você vai fazer obras maiores do que Cristo fez? É porque é verdade. Porque tudo que está na Bíblia, tudo que Cristo falou é verdade. Então, é verdade. E a gente vê na história, no decorrer da história, essas mulheres acontecendo isso. A gente vê a missionária na Amazônia sendo presa, a ponto de ser estrupada. Então, ela está ali na prisão, como aconteceu com os apóstolos. Os guardas estão sorteando quem que vai agora. Esse heroínas, que eu digo que eu falo muito de missionárias, e o ano que vem, se Deus quiser, vai sair um só com missionárias, as heroínas da esperança. E ela está vendo tudo aquilo. Eles querem violá-la, querem abusar dela, e ela cai um sono muito grande sobre ela. E ela acorda no meio da floresta. Deus abrindo portas da prisão, como abriu em Atos. Hildegard Bing, uma erudita de Deus, porque não era a intelectualidade, era a espiritualidade, era o dom de Deus que vinha sobre ela e que ela escrevia sobre Deus, porque ela era indouta. Mas ela diz o seguinte, a pergunta que você fez, ela fala assim, eu não tenho nada, eu estou sozinha, eu tenho apenas as minhas mãos. Senhor, toma as minhas mãos como pluma. Naquela época se escrevia com pluma, com pena de ave. Toma as minhas mãos como pluma e as carregue como um vento que as vai levar longe. A palavra que ela escreveu ficou muito tempo escondida, mas hoje ela é até considerada, até pela igreja, como uma doutora da igreja, como alguém, ela foi assim, chamava na época polimata, porque ela era múltipla, cientista, musicista, maestrina, ela compôs músicas maravilhosas, ela gostava que no convento as mulheres não usassem aqueles hábitos negros pesados, ela queria que elas se vestissem de branco, que elas tivessem flores no cabelo, ela admirava o belo e ela dizia o seguinte, Deus não está olhando a tua beleza exterior, ele está olhando a beleza do teu coração, a tua humildade, o teu espírito manso. É isso que Deus admira em qualquer uma de você. A sua disposição em servi-lo, a sua vontade de servi-lo, não é a sua intelectualidade, não é a sua beleza, não é nada. Ele quer a pessoa disposta, que ele possa usar, carregar a submissão, né? A vontade de Deus, carregar como a pluma que é leve e o vento, porque o versículo já diz isso, né? Sobre o Espírito Santo, que é como o vento, né? Que a direção que ele toma, nós não podemos encaixotar o vento, né? Estocar o vento, não podemos fazer isso, mas ele vai levar a mulher.
E quantas vezes na história a gente vê essa época medieval, as mulheres fechadas em claustros, que elas queriam. Uma de vocês aí falou a palavra de eu queria estudar teologia, acho que foi a Eliana, né? Que falou assim, porque eu queria Oi, experimentar, foi é a o que as Eliana. mulheres da Idade Média queriam. Elas não queriam apenas Sim, conhecer a Deus, porque a teologia é o conhecimento de Deus. Elas não queriam apenas conhecer a Deus, elas queriam experimentar a Deus. Aí elas iam para sim. as câmaras de silêncio, para o refúgio secreto, para ter comunhão com Deus, né? Então é isso que você precisa, é ter essa comunhão, Deus como seu amigo, a quem você desabafa, a quem você conta seus problemas, aquele que te carrega no colo, aquele que te leva e que te fala assim, sai. Porque é interessante isso, elas estavam ali isoladas, buscando uma inspiração individual, mas Deus diz para elas, sai, sai. Vai exortar o Papa, que está afastado dos caminhos de Deus, que está pensando nos próprios interesses. Vai exortar o imperador. E elas iam. Elas colocavam o dedo no nariz. É uma ousadia, é um destemor tão grande. E nós temos tanto medo de falar. Não é politicamente correto, eu vou ofender, eu tenho que respeitar. E elas falavam. Por quê? Porque Deus falava por elas. É o texto bíblico que diz: quando você for perseguido, não se preocupe, eu colocarei na sua boca as palavras que você deve falar. Então, mulher, não tenha medo, não tenha medo. O que você tem nas Amém. suas mãos, use, use.